Para a geografia, não basta admirar a paisagem. É preciso conhecer as forças que vêm esculpindo o relevo da Terra ao longo de 4 bilhões de anos. Uma delas é a chuva, que provoca erosões como estas, chamadas de vossoroca. Nesse relevo, onde você tem uma área que deve ter sido desmatada de maneira inapropriada, a água da chuva, como não consegue se infiltrar no subsolo, especialmente num terreno em declive, consequentemente a água escoa de maneira mais rápida superficialmente, o que provoca a erosão da superfície. Isso pode provocar enormes estragos nas áreas urbanas, especialmente nas áreas de morros. Os ventos e as ondas do mar provocam outros tipos de erosão. Uma falésia, que é um bloco rochoso no continente, que se ao encontrar com o oceano, esse processo de impacto da água no bloco rochoso vai provocando todo um processo lento da estrutura rochosa que a gente chama de falésias. Quem provoca a erosão do vento é justamente a areia, os sedimentos arenosos que ele carrega, que ao se impactarem na rocha durante milhões de anos, você vai acabar formando umas certas esculturas que a gente chama de inselbergs ou então morros testemunhos, que justamente são típicos nas regiões áridas, como por exemplo no sertão daqui de Pernambuco. Outras forças vêm de dentro do planeta. A crosta terrestre, com cerca de 35 quilômetros de espessura, é dividida em camadas, chamadas de placas tectônicas. E existem correntes de magma que movimentam essas placas de várias maneiras, dando origem a montanhas ou vulcões. A placa do Pacífico, no caso específico aqui da América do Sul, ela está mergulhando embaixo do bloco continental da América do Sul. Isso está formando o quê? A formação da Cordilheira dos Andes. Esse movimento de quando uma placa entra embaixo da outra, a gente chama de subducção. Ou provocando terremotos e maremotos. Os terremotos basicamente acontecem justamente nessas áreas onde você tem colisão de placas. Quando as placas se colidem, elas acabam criando uma zona de tensão, de acúmulo de energia muito intenso. E qualquer movimento mais brusco, isso vai liberar uma enorme quantidade de energia, onde no caso brasileiro, essas chances já são mais remotas, porque como nós estamos nos afastando de um continente, então as chances da gente ter um tremor forte são menores. Já nas áreas onde tem colisão, consequentemente os abalos são muito mais intensos, como por exemplo região de Los Angeles, região do México, onde existem maremotos, também são regiões de colisão de placa. Ou seja, quando a colisão de placa for muito brusca e causar um movimento de ruptura muito repentino, pode acabar provocando a liberação de energia no fundo do relevo do oceano e acabar gerando essa onda de energia nas águas do mar. Consequentemente, você pode causar enormes estragos, como foi o tsunami na região da Indonésia. Foi o geólogo alemão Alfred Wegener quem descobriu, em 1912, que as placas tectônicas estão em constante movimento. Ele percebeu que os 5 continentes poderiam ser encaixados como peças de um quebra-cabeças. Uma das evidências de que as partes da Terra foram se afastando umas das outras ao longo de milhões de anos. De acordo com a teoria da deriva dos continentes, esta região no Cabo de Santo Agostinho foi o último ponto de ligação entre a África e a América. A separação dos continentes neste ponto começou há 102 milhões de anos e continua até hoje. Os 2 continentes se distanciam em média 5 centímetros por ano. A região que foi o último elo terrestre com a África hoje faz parte do Parque Metropolitano do Cabo de Santo Agostinho, onde ficam as praias de Calhetas e Gaibu. A costa é formada por rochas de granito que têm a mesma idade geológica das que existem na região costeira africana. O granito aqui ele foi bastante estudado, tá certo? Desde o início da década de 80 e datado por métodos radiogênicos. Tá? São métodos de datação que a gente usa muito em geologia para rochas e associado a esse granito nós também temos várias ocorrências de rochas vulcânicas. Os continentes ainda estavam ligados,